Bom, então a gente vamos para a reta final, então vamos falar do Roger. Roger. Está na tela aqui agora os equipamentos de Roger Taylor, o homem Roger Taylor. multi-instrumentista, né? É. O Roger Taylor, né, Sandrão, assim, tem uma lista enorme de coisas aqui, né? Eu vou falar alguns aspectos interessantes, né? Senão vai ficar uma conversa muito tecnicista aqui, muita coisa, né? Uhum. Mas, assim, o que a gente tem de interessante do Roger Taylor, né? Basicamente, nessa turnê, né, que começou lá com o The Game, né? Ele mudou a bateria dele, né? Mudou a cor da bateria dele. Ele começou a usar uma bateria prateada, né? Eu não lembro o termo que eles usavam, né? Os Rhodes tinham um apelido, cara. Era alguma coisa como uma prateada purpurinada, alguma coisa assim, bem. Eles sacaneavam ele por causa da cor da bateria, né? Uhum. Um detalhe interessante é que ele colocou o rosto dele lá na frente do bumbo, né? Antigamente ele punha as imagens da capa de disco, o símbolo do Queen. Nessa ele colocou o rosto dele, né? Uma questão interessante, né? Quem não conhece de bateria, né? Existe um instrumento, existe uma parte da bateria que a gente chama de tom-tom, né? Que são os instrumentos, são os como é que eu posso dizer? Os instrumentos que ficam na região em frente ao baterista, né? Nessa E foto que a gente está vendo aí, dá para o pessoal entender. Tem o isso, rosto dele no são bumbo, lá essa embaixo, primeira né? foto. Esses Isso, legal. bumbos, esses tambores que estão em cima. Esse é o tom-tom. Isso. Essa foi a primeira vez que ele usou um tom-tom da Yamaha. Ela está aí no meio de todos da Ludwig. O Roger Taylor só usava Ludwig nesse período, mas aí ele usou um tom-tom da Yamaha aí. E aí eles tiraram, né, para acho que não se comprometer com a Ludwig, eles tiraram a etiqueta da Yamaha lá e pintaram ela de maneira prateada, mas ele usava. Legal essa imagem que a gente tem aqui à direita no canto, né? É a visão geral da bateria do Roger Taylor nessa turnê, nesse show aí no Brasil. Do lado de baixo, ele tem o que a gente chama de tímpano, que ele usava bastante para fazer o solo dele, né? Então, o solo dele, ele usava para esse tímpano, né? Ele usava em alguns trechos do solo dele. Vale ressaltar que o tímpano ele é um instrumento de música erudita, né? É Sim, usado por orquestras, né? sim, Então, sim, ou seja, né, mais uma inovação, né? Ele trouxe um instrumento que é um instrumento erudito para o rock. sim, sim. E ali, do lado, no cantinho aqui, né, no meio, na parte de baixo, no meio e no canto esquerdo, tem dois instrumentos que eu queria falar, falar um pouquinho sobre eles, né? O do meio ali é o que a gente chama de Syndrome. O Syndrome é um sintetizador de bateria, né? É, existe uma polêmica, né, que o pessoal fala, né, eu mesmo acabei de falar aqui que o Queen só usou sintetizador a partir do The Game, mas no jazz ele já usou um sintetizador que era esse daí, o Syndrome, que era um sintetizador de bateria, né? Você ajustava ali o timbre que você queria daquele instrumento, né? Ele usa isso no show. E uma coisa que ele usa também, que ele usava bastante, eram os chamados rotom-tom, que eram esses que estão na foto esquerda aqui, né? Que eram alguns instrumentos ali parecido com os tons, em que ele ia, como é que eu posso dizer? Ele ia mudando a afinação conforme tocava, né? Ele ia mudando a afinação de bateria, para quem não é músico, não sabe, né? Você usa uma borboleta para esticar ou soltar a pele da bateria. A pele é aquela parte branca onde ele bate, né? Quanto mais esticada, né? Mais como é que a gente pode dizer? Mais Agudo? mais agudo fica o som, isso, e quanto Hoje, menos esticado, isso. E aí, o Rotom-Tom, ele fazia esse ajuste enquanto ia tocando. O Rotom-Tom, ele tinha essa possibilidade também. Então, ele usava muito isso daqui nos shows.
né? Então era basicamente isso. E ele tinha realmente, né? Ele usava ali bumbo, usava uma quantidade enorme de pratos, né? Que dão aquele som extremamente agudo da bateria. Ele usava aí o tímpano, como a gente falou. Ele usava um gongo chinês atrás, quando tocava Bohemian Rhapsody, né? Que ele dava aquela pancada final, né? Basicamente foi isso aí que ele trouxe. E também, da mesma forma, se a gente pegar qualquer artista brasileiro dessa época e colocar a bateria que o Roger Taylor trouxe para o Brasil e a bateria que os caras usavam, é uma diferença muito grande, né? Eu li um livro, eu tenho ele aqui, que é um livro de um italiano, né? Que conta sobre todas as baterias do Roger Taylor, desde o tempo do Smile até a turnê com o Adam Lambert, né? E o interessante, ela tem uma estrutura, né? Ela tem uma estrutura básica que começou lá atrás, né? E assim, o mais interessante é que ele foi colocando coisas diferentes, né? Ele geralmente não é aquele cara, vou botar 10 tom-tom, 20, não. Ele foi colocando cowbell, foi colocando outras coisas diferentes para realmente trazer uma sonoridade diferente, né? Não chega a ser como um Neil Peart, do Rush, Sim, por sim, exemplo. sim. Vamos pegar esse tom-tom aqui, né, e vamos fazer ele 10 peças menores. Não, ele foi colocando Rotom-tom, foi colocando o Syndrome, foi colocando uma série de outras coisas aí. E a gente consegue, né, ver a evolução, né, desde lá do primeiro disco do Queen, né, até o último, né, o Made in Heaven, a gente consegue ver essa evolução, né, em todos, né? Sim, sim. Cada um veio trazendo aquilo que achava interessante, foi agregando, foi colocando, foi trocando, né, experiências um com o outro, foi buscando fora também, né? Sim, sim, Outros sim, sim. músicos, e a gente vê a evolução tremenda do Queen.